Camila. Grande Mag. Cara, muito obrigado por você estar aqui. Pra gente é uma honra ter você aqui, eu já falei pra você. Fiquei até um pouco emocionado, de verdade mesmo. Porque Camila foi... acho que o primeiro trabalho que eu fiz em um casamento como fotógrafo foi um casamento com Camila. E o primeiro casamento de Camila, a gente estava lá junto, então representa muito. E além disso, foi a fotógrafa do nosso casamento. É verdade. Então é uma honra gigantesca, viu? É uma honra pra mim também. Obrigada pelo convite. A ideia é somar mesmo. Vamos lá, sim. A ideia dessa ideia, na verdade, a gente conversar um pouco sobre o mercado e mais do que isso, é mostrar todos os lados possíveis, né? Porque um trabalho nosso não é omnidirecional, que é só um lado que se vê. Tem um outro lado da moeda, tem muitas coisas que as pessoas não veem no bastidor. Então, a gente quer realmente trazer um pouco disso e eu sei que com essa experiência toda que você tem, você vê muita coisa. Eu já queria começar primeiro entendendo como é que foi Camila Bandeira, que até então era arquiteta, se tornar essa grande fotógrafa. Como é que foi esse processo? Foi bem natural. Eu acho que não teve um start de mudança total de um dia para o outro. Foi algo que foi acontecendo. Na graduação, eu paguei uma disciplina de fotografia e meu professor tinha uma câmera na época. E eu também fazia trabalhos de levantamento de residência com algumas amigas e nesses trabalhos eu ficava responsável, além das partes de mapear, de tirar as fotos dessas residências. Só que aí eu, com a câmera na mão, aproveitava e tirava algumas fotos de amigas minhas e elas começaram a dizer: nossa, que legal, que foto diferente. E eu já gostava de fotografia, mas eu não tinha ideia que eu poderia viver disso. E foi meio que acontecendo. Eu acho que o start pequeno foi quando uma amiga da minha irmã engravidou. E aí ela falou: ó, Camila, eu queria que você fotografasse o meu filhinho assim que ele nascesse. E naquela época eu não tinha câmera profissional, não tinha nada. Eu tinha uma Sony compacta e eu topei. Então eu comecei a ver no Flickr imagens de newborn, o que é que eu poderia fazer, porque eu não tinha estúdio, eu não era fotógrafa, eu não sabia como era o apartamento dela. Então eu fui pesquisando e aí a gente conseguiu fazer um trabalho bem legal e eu acabei fazendo 6 meses de acompanhamento do filho dela. E depois disso eu realmente vi que foi um start para eu começar a investir mais em fotografia. Então eu fazia parte de uma base de pesquisa do CNPq, fui juntando os 350, se não me engano, na época que eu ganhava, para comprar uma câmera melhor. Enquanto isso eu fui estudando fotografia. Então depois que eu comprei a câmera, foi acontecendo. Eu não sei explicar como foi, mas foi acontecendo. Uma pessoa gostou, foi indicando a outra e assim foi tomando uma proporção que hoje... Isso que você falou pra mim é muito importante e é de uma sinceridade incrível. Porque, vamos lá, essa sua fala, eu não sei como é que foi acontecendo, não sei sistematizar, criar um método desse sucesso. E é muito contraponto àquilo que a gente vê hoje na internet, que é os empreendedores de palco, que eles criam um método de sucesso que muitas vezes eles nem vivenciaram. Então empreender, fotografar, fazer alguma profissão, ter uma profissão é muito disso também, é você meter a cara e se permitir vivenciar. Não tem como às vezes você criar um método para alcançar um sucesso em alguma coisa. Você acredita nisso também ou não? Eu acho que não existem métodos, até podem funcionar os métodos, sim, mas cada pessoa é diferente, tem personalidades diferentes, então um método pode servir para alguém que tem uma personalidade mais fleumática, que ela realmente obedece mais processos, mas talvez uma pessoa mais dinâmica e criativa tenha outras sacadas dentro do método. Então eu acho que é um processo orgânico. O segredo talvez seja sempre você tentar se superar e mostrar o que o mercado ainda não viu. Uhum. E eu acho que na época foi isso que aconteceu. Eu não conhecia nenhum fotógrafo em Natal, eu não tinha nenhuma base do que os fotógrafos faziam, do que era moda, eu não sabia. Então eu estudava muito fotografia do exterior, estrangeira, e eu me sentia muito livre, porque eu não tinha nenhum tipo de pressão de produzir algo que os clientes esperavam que eu resultasse. Então, eu meio que criava por dentro mesmo. E eu acho que o meu método, no caso, antes de um ensaio, eu tenho um caderninho até hoje, que, como eu sou arquiteta, eu desenhava, eu já pensava no ensaio, e aí eu tinha algumas sacadas de composição de fotos,
e eu desenhava nesse caderninho a minha ideia que eu tinha para a composição de foto, eu escrevia o que é que eu teria que fazer. Total. Então, meu método naquela época de ser criativa era meio que fazendo isso e me sentindo livre mesmo, já que eu não tinha expectativas de outras pessoas sobre o meu trabalho. Isso é um tapa na cara para quem acredita que criatividade é uma luz divina, é uma inspiração que vem do nada, sendo que criatividade, inspiração é muito mais sobre transpirar, sobre planejar, sobre se preparar do que chegar lá sem nenhum... Esse é muito massa, você fazer um roteiro para o ensaio, que geralmente os fotógrafos vão muito no... Homem, quando chegar lá eu vou criando a composição e isso é muito massa. Isso. Outra coisa eu queria saber de você. Como é que foi para você nesse mercado que ainda é majoritariamente masculino? Eu acho que o audiovisual como um todo, a fotografia como um todo ainda é muito, pelo menos aqui no Nordeste, não sei a nível Brasil, enfim, mundo, mas aqui ainda é muito macho por trás das câmeras. E como é que foi para você esse ingresso? Você enfrentou barreiras no início, ainda enfrenta hoje? Como é que é para você esse processo? Olha, eu confesso que, para minha surpresa, eu nunca senti algum tipo de posicionamento preconceituoso pelo fato de eu ser mulher. Eu realmente não vivi nenhuma experiência de falar, não, ela é uma mulher, então ela é menos capaz do que os homens, ou por não acreditarem no meu trabalho. Eu, de fato, não vivi nenhuma experiência nesse sentido. Então, para mim, o fato de ser mulher não mudou muita coisa. Eu acho que, independente de você ser homem ou você ser mulher, é o seu trabalho que tem que falar. E as pessoas têm que ver o seu trabalho e não o seu gênero de ser mulher ou homem. Então, assim, aqui em Natal, pelo menos, em relação à questão de eu ser mulher, eu realmente não senti. Já aconteceu no caso, por exemplo, eu pensava que você era mais velha. Sim. Tem cara de menininha. Já aconteceu nesse sentido, mas eu acho que não era nada de uma postura negativa. Eu encarava aquilo como algo, que legal, a pessoa está confiando no meu trabalho, mesmo eu sendo jovem, sabe? Então, eu acho que a maior dificuldade de você ser mulher talvez seja da sua equipe te respeitar como a autoridade máxima dentro da equipe e não como as pessoas de fora te enxergam. Eu acho que é mais um processo interno de você ser respeitada mesmo ali dentro de um círculo interno de pessoas que trabalham para você. Acho que é mais isso do que o externo, no meu caso. E como é que você, até para dar uma dica para as mulheres que ouvem o podcast, qual é a estratégia que você usa para conseguir romper isso? Como você falou, não existe uma regra, um padrão para tudo, mas hoje como é que é seu posicionamento, suas atitudes para promover esse respeito, essa autoridade? Eu acho que primeiro é você se impor respeito para que as pessoas te respeitem. Eu acho que também é mostrar o lado profissional. Então, hoje em dia, a gente tem, nesse mercado, a gente tem muita responsabilidade sobre o que a gente faz e é mostrar que somos pessoas responsáveis. E mostrar também o nosso caráter, eu não sei bem, eu acho essa resposta bem subjetiva, mas é um conjunto de fatores que fazem as pessoas te olhar como alguém digno de ser respeitado. Acho que é o caráter, questão de também fazer as coisas da maneira certa, entregar nos prazos corretos, tentar sempre dar o melhor, exigir para quem, no caso, se deve exigir. Então, eu acho que isso, independente da idade, são características que as pessoas vão percebendo que você tem e aí elas começam opa, realmente ela é profissional, então eu tenho que respeitá-la. Separar, né? Exato. E outra coisa, vamos lá. Quando a gente está num casamento, eu acho que nem tanto a galera, os convidados, o próprio casal, mas outros fotógrafos ou amigos ou pessoas acabam olhando pra gente com um olhar, às vezes até meio que glamourizado, né? Da ideia de que, poxa, eles fazem fotos lindas, a Camila é muito profissional, caramba, essa mulher deve viver eu queria tanto ser a Camila, eu queria tanto fotografar assim. Mas existe muito calo, muito sangue por trás desse glamour, né? Que é o backstage, que é, enfim, que ninguém vê. Como é que é pra você, Camila, lidar, ou como você poderia passar para as pessoas que estão vendo esse podcast a realidade desse mercado,
para que houvesse, antes desse pensamento da glamorização, que em algum momento talvez até exista, por exemplo, a Camila foi contratada para fazer um casamento na Itália, em Roma, não sei o quê. Mas por trás disso deve ter muita coisa que a gente não sabe, que às vezes é um perrengue, que é uma dificuldade, às vezes é um preço menor do mercado, tudo para alcançar e fazer nosso melhor trabalho. Então, como é que é para você esse backstage? É simples, é tranquilo, é fácil? Não, nunca foi fácil. Desde o início, vou ser sincera, desde o início, eu sou uma pessoa metódica e detalhista. Essa mulher é a mulher dos cases. Pra mim, tudo ela tem um case, tem uma caixinha pra tudo, pra tudo. Então, lidar com fotografia pra mim sempre foi uma forma de me forçar a sair da minha zona de controle. Porque eu gosto de imaginar como tudo vai acontecer. Entendi. Mas casamento, você não sabe impossível. de nada do que vai acontecer no Já dia. aconteceu com você aquele lance de caramba, esse casamento vai ser meu casamento portfólio. Total, Aí quando chega na hora. Hoje em dia eu não guardo mais expectativa, mesmo quando é um mega casamento que eu sei que tem um potencial, eu já falo pra mim, pode dar certo, mas pode também não dar certo. Então, desde o início, esse processo da surpresa, da falta de controle, até mesmo em trabalhos menores como ensaio, me gerava muita ansiedade, tanto é que eu preferia colocar tudo em croquis, porque era uma forma de amenizar essa ansiedade e eu manter mais controle do que eu iria fazer. E em relação a casamento, quando eu comecei, nunca foi um mar de rosas. Então eu nunca fui para um casamento, legal, vou para o casamento e me divertir hoje. Isso nunca aconteceu. Legal, vou para o casamento, eu tenho que fazer o meu melhor, tenho que ver como a equipe também está, porque eu não tenho como registrar um casamento sozinha. Então, ver essa dinâmica e fazer um trabalho que atenda à expectativa do cliente. Então, minha ideia sempre foi essa. E no início mesmo, antes de todo o casamento, eu acho que assim, o casamento era no sábado. Na sexta-feira eu ficava muito ansiosa e no sábado, várias vezes eu já tive crise de diarreia no casamento. De tão nervosa que eu ficava. E no primeiro casamento que eu fiz, que foi com você, eu fiquei muito decepcionada com a parte da festa, com a fotografia noturna, porque eu ainda não tinha técnica precisa para isso. Os clientes amaram o resultado, mas pra mim aquilo me doeu muito, o fato de eu não ter o controle total. E eu até comentei com o Luiz, que é meu esposo, que eu não ia mais fotografar. Eita. E aí ele falou, não, você não pode tomar como exemplo primeiro de sua vida para dizer que você não vai mais fotografar. E aí então vou me desafiar mesmo. E foi com o tempo mesmo que essa ansiedade foi diminuindo. Hoje em dia você vai tranquila pro casamento? Não, 100% eu não vou. Sim. Não, eu não sei se alguém consegue ir. Eu posso admirar muito alguém que consiga ir totalmente tranquila para um casamento. Eu não vou, até hoje. Lógico, as crises não existem mais, mas a atenção sempre tem, sempre tem. Você tocou num ponto que para mim é muito relevante e a gente tem construído a mostarda em cima desse pilar, que é trazer alegria para o cliente, trazer a satisfação do cliente, fazer uma foto, fazer um vídeo pro cliente. E eu fico muito feliz em ouvir isso de você, porque existe o ego do artista, né? Que eu já fui para casamentos que eu tava com freelas e eu tava fazendo uma cena, tava num vídeo fazendo uma cena e eu vi que o casal tava cansado, já exausto. Aí o freela, não, vamos fazer mais uma cena, não sei o que, porque você tem que fazer uma cena foda pra, meu irmão, o filme ficar incrível, os outros filmmakers vão pirar. Eu falei, peraí, aqui não é o que os filmmakers lá vão achar, eu tô pouco né, pra isso. Eu tô me preocupando se o cliente vai gostar e principalmente se o cliente tá afim de fazer agora. Então, ter esse respeito, eu acho que um calo gigantesco dos profissionais de casamento, seja na parte vídeo, seja na parte foto, é não respeitar o espaço do cliente. E eu já trabalhei com você, eu vi que você tem muito isso. Que o freela às vezes tem uma ideia fuderosa, você também tem uma ideia fuderosa, mas não é agora. Vamos esperar pro final da festa para pedir porque eles estão cansados. Então, fala um pouco sobre isso, Camila, do lance que você tem, que a gente acaba tendo também, que é de respeitar o espaço do cliente e fazer o que é bom para eles. A ideia principal é gerar uma boa experiência para os clientes. Então, eu não vou passar do limite do que o cliente quer. O que eu tento fazer é prepará-lo antes. Quer fazer em 30 minutos? Eu já digo, comigo não funciona.
Se você quer em 30 minutos, ótimo, mas vão faltar coisas. Então, fica a teu critério. Mas se prepara psicologicamente para tanto tempo, porque é mais provável que a gente chegue nesse tempo. Então, meu trabalho antes já é muito forte de no dia ele estar mais calmo em relação a essa parte, porque querem ir logo para a festa, querem que seja rápido, e eu entendo isso, e a ideia realmente não é tomar o momento da festa deles, até porque é um custo alto. No dia, se eu vejo que eles estão tranquilos, eu tento respeitar o prazo que foi combinado antes. Mas se eu vejo que eles estão muito ansiosos, que eles não estão mais afim, que deu, eu prefiro perder uma mega foto que eu imaginei na hora do que forçar o cliente a ficar irritado ou a não ter uma boa experiência, uma boa lembrança depois. Então, a experiência é o que vale mais. Talvez aquela mega foto que você imaginou, ele não sabe que você ia fazer aquela foto. Para ele, pode ser somente uma foto artística que não queira dizer tanto sobre a vida deles. E às vezes uma foto na festa, com o flash meio que estourado, abraçando uma avó. Tem muito mais significado e é uma foto que possivelmente eles querem no álbum. E às vezes uma foto uau para o fotógrafo não é uma foto que o cliente vê como um peso uau e nem faz questão que tenha no álbum. Então é muito disso, de respeitar o tempo do cliente e, além do tempo, o estilo do cliente. A gente sabe que, no mundo ideal, o nosso perfil de clientes deveria ser X. Mas dentro do X sempre acaba chegando um Y. Sim. E é natural que isso aconteça. E às vezes vem como X, mas quando tá no casamento demonstra ser outra Exato. personalidade, ou pelo momento também acaba mudando um pouco. Então eu tento respeitar, sabe? Eu já fiz trabalhos para clientes muito alternativos. E eu não vou fazer uma foto clássica com um cliente muito alternativo. Eu vou para um caminho alternativo, um caminho de posições realmente mais afastadas, mais alternativas, de uma luz mais criativa, porque eu sei que eu vou ter liberdade para isso. Já se eu atendo um cliente que eu percebo que ele quer se ver esteticamente belo nas imagens, minha preocupação vai ser atender essa expectativa dele. Então, eu vou me moldando em relação a quem é o cliente, o que é que ele espera de mim e qual a minha percepção sobre ele, porém, sem me perder nesse caminho. Então, eu tento manter quem eu sou, minha essência, mas respeitando também o que eles querem do trabalho. E você aprende a ser a Camila Bandeira em vários estilos, né? No estilo clássico é a Camila Bandeira, no estilo alternativo é a Camila Bandeira, no estilo roots é uma Camila Bandeira, sempre um pouco. Eu tenho álbuns que são 100% diferentes, eu acho que se vissem, meu Deus, como é que conseguiu? Que foram para clientes alternativos que eu fiz, que são trabalhos absurdamente diferentes de outros clientes que eu fiz, que tem um estilo mais contemporâneo, mais moderno e talvez mais cute ou então mais descolado. Enfim, cada casal tem seu jeito e a gente tem que respeitar isso também. Eu tenho acompanhado você, sempre acompanhei, na verdade, nas redes sociais e também nas conversas que nós temos nos bastidores do casamento. Eu sei que aquela Camila, na verdade, desde o início você sempre buscou um cliente que não é o cliente convencional, isso é um fato. Mas de um tempo pra cá, a gente até conversou, você está indo para um outro nível de cliente, em termos de classe, até mesmo financeira. E quais são os desafios? Porque, como eu falei para você, existe a glamourização do eu quero clientes A, clientes AA, enfim, clientes de Destination Wedding que vem lá do sul, lá do sudeste ou de outro país, que remunera até melhor, mas qual é o outro lado da moeda? Primeiro assim, eu realmente dei um upgrade no caso dos clientes que eu atendo, mas isso aconteceu de uma maneira bem natural. Eu não almejei no início, até porque eu não criei um método, realmente as coisas foram acontecendo organicamente, que eu chegasse no ponto, talvez, onde eu cheguei. E assim, eu sempre gostei de trabalhar com Destination, de trabalhar com casamentos ao ar livre, e graças a Deus está dando certo esse caminho. De fato, eu acho que os pontos principais para você ganhar também nesse upgrade é você se valorizar. Se você mantém uma tabela e já tem um know-how de clientes, de trabalhos sempre ali, as pessoas vão te ver sempre ali. Então, a partir do momento que você aumenta isso, elas começam também a te ver maior.
E aí, uma das estratégias foi ir aumentando realmente esses orçamentos anualmente, para que eu me valorizasse meu trabalho, até porque é uma mega responsabilidade, e também fosse filtrando os tipos de clientes que eu queria atender. Trabalhar hoje com classes mais altas, para mim está sendo tranquilo, eu realmente não tenho o que falar, assim. Eu acho que como ocorre essa glamorização, esse processo de você virar alguém querido dentro do meio, acaba que as pessoas não te veem mais como um funcionário, uma pessoa que foi empregada para prestar aquele serviço, mas elas te veem como alguém próximo. Tanto é que quando eu vou para alguns casamentos hoje em dia, as pessoas já me conhecem, já falam comigo, já me abraçam. Então eu me sinto até meio que em casa pelo tratamento que elas me dão. Em relação a isso, eu não tenho o que falar. Eu acho que eu ainda não peguei um cliente assim que fosse realmente visionário só no fato de ter nomes no casamento, mas não ter consideração pelas pessoas que estão ali, sabe? Então, está sendo um processo bem legal mesmo, com esses clientes que se repetem. Eu vou para um casamento, os convidados são os mesmos. Eu vou para outro casamento, os convidados são os mesmos. Então, acaba que eu já conheço os convidados e eles já me conhecem. Você está meio que explorando um nicho, né? Sim. Ali existe um mercado que talvez não estivesse sendo atendido, a verdade é essa. Geralmente, isso é até um fenômeno interessante no mercado. Às vezes a gente acha que o mercado está saturado. Não, o mercado de fotografia está saturado. Não sei o que, a gente sempre joga para essa desculpa. Mas a verdade é que existe um público, às vezes, que seja de 5 mil pessoas, 5 mil mulheres que vão casar ou estão próximos de se casar, que não tem uma fotógrafa ou um fotógrafo para atender elas. A verdade é essa. Talvez você tenha encontrado no mercado e talvez tenha até criado o seu próprio mercado. Isso é muito importante. Eu não vejo hoje como posso dizer, um concorrente da Camila Bandeira, porque eu acho que você se destaca muito nesse estilo, próprio cliente, diferente, isso é muito massa. E aí, falando agora um pouco mais sobre o trabalho em si, sobre o seu processo criativo e tudo mais. Eu tenho uma máxima, eu queria compartilhar isso com você. Tá. Que não é criado por mim. Na verdade, isso é mais velho que andar pra... Quer? Andar pra frente, que é um ditadozinho. Mas é tipo isso. Nada se cria. Aí tem tudo se copia, né? Mas eu acho que tudo se transforma, na verdade. A gente combina as peças e acaba transformando. Mas é um fato. Eu não acho que ninguém tem a capacidade de criar algo do nada. Então, o que eu faço, Mag? Eu sempre me abasteço de boas referências. E aí eu não vou só nas referências que eu gosto. Eu vou na referência da minha referência. E aí isso vira até chegar lá na Renascença, ir lá para a Grécia Antiga, não importa. Mas eu vou cavando no máximo que eu conseguir. E quanto mais longe eu vou, mais original eu pareço. Porque as minhas referências acabam sendo mais restritas, onde não está na massa, e a galera, caramba, ele é muito original. Não sou original, sou um ladrãozinho de referência. E aí, como é que é pra você, o seu processo? Porque eu vejo que suas fotos são muito, muito massa, né? À toa que você foi a fotógrafa do nosso casamento e vai ser nossa fotógrafa pro resto da vida. Mas como é que é o seu processo criativo? Tem um pouco disso de referência também? Tem um pouco de adaptação? Como é que é? Claro que tem. Não tem como dizer que... Eu acho que só no início, de fato, que muitas das coisas, como eu tinha mais tempo, meu fluxo de trabalho era bem menor, eu ficava viajando, assim, possibilidades. Então, era muito mais interno esse processo de você desenhar um croquis baseado em nada. Hoje em dia, não. Acaba que a gente entra no mercado e, querendo ou não, a gente é bem nutrido de imagens constantemente. Então, sim, eu vejo e pesquiso muito. Camila, me diz o nome de um fotógrafo. Não sei, porque eu toco bateria. Me diz o nome do baterista que é a tua referência. Nunca tive. Eu sempre fui muito de mesclar mesmo, não sei o nome, assim, vou mesclando e captando as imagens e não os fotógrafos, talvez, mas mais as imagens. Então, até ontem eu estava conversando com o Luiz, a gente conversando sobre uma foto que a gente viu, e aí eu lembrei de outra foto de outro fotógrafo e fui catar essa foto. Ó, tá vendo? Teve uma mesma base, são fotos 100% diferentes. Mas houve o mesmo conceito ali por trás. Então eu acho que é isso, é você pegar
um pouquinho de um pouquinho de outra coisa que você viu e gostou, outro pouquinho de outra coisa, entender quem é o cliente, ver se aquilo se adapta ao cliente e misturar na hora e ver o que acontece. Porque não dá pra gente chegar e formular algo pro dia do casamento. É muito orgânico, realmente a gente não sabe o que vai acontecer. Então, quanto mais referências diversificadas você tem, talvez maior sua capacidade de, na hora, juntar uma coisa daqui, outra coisa dali, outra coisa e dar match, sabe? Para criar alguma coisa. Porque é impossível você se preparar de referência para um casamento específico. Porque, por mais que seja no campo, assim como você viu a referência, por mais que seja no pôr do sol, assim como vai ser seu casamento, na hora a noiva pode atrasar e a foto ser noturna. Na hora pode nublar e você não ter mais o pôr do sol. É tanta coisa que pode acontecer e você não ser munido dessa quantidade excessiva mesmo de referência complicada. E isso que você falou eu acredito muito, que é quando você copia, eu vou usar esse termo porque a realidade, pelo menos pra mim, eu me sinto melhor. Inclusive existe um livro, né, que Roubo fala como disso. Artista. É Muito maravilhoso. Exato. E ele inclusive fala, copiar de uma pessoa é tipo assim, a pior burrice que você pode cometer, copie de 100. E aí o que ele quer dizer, na verdade, é combine o máximo de elementos possíveis e, naturalmente, você vai acabar colocando um pouco de você. Por mais que você tente copiar, fazer idêntico, não vai sair da forma que você gostaria de fazer. Né? Cara, o papo tá muito bom. E eu tenho que explorar mais dessa mulher, porque não é todo dia que a gente toca Camila Bandeira aqui, né? E Camila, pra gente fechar, já descendo um pouco pro fim dessa conversa, como é que é hoje pra você a parte de venda mesmo? Porque eu sempre achei muito desafiador vender fotografia de casamento. Por quê? Porque, enfim, existe uma quantidade talvez excessiva, sempre houve, de profissionais. Aí tem a parte do preço, tem a parte do valor, tem a parte do valor percebido do cliente. E eu já percebi um pouco do seu posicionamento, que meu valor é esse, se não der para você, tudo bem, isso é importante. Mas tem mais alguma estratégia que você executa na hora de vender, na hora de se reunir, para conquistar e cativar mais clientes? Eu nunca fui uma super vendedora desde minha infância. Meu pai era funcionário público, minha mãe não trabalhava, então eu não tenho essa experiência de vendas desde que eu era criança, assim. Eu digo que é mais uma questão, pelo menos pro meu caso, de ser sincera. Eu não gosto de enganar ninguém. Eu gosto de mostrar o valor que o produto tem, sem enganá-lo. Então não vou criar um floreio. Em relação a álbum, por exemplo, o que eu tento criar e fazer o cliente perceber é que aquilo é algo de grande valor. Porque uma TV a gente compra hoje por um valor X e daqui a 5 anos ela quebra. Um álbum você pode comprar pelo mesmo valor X e é algo que você vai ficar com ele para a vida inteira. Então é um investimento que vai passar de geração para geração. E aí eu sempre tentei, eu valorizo muito a foto no papel, incutir isso na cabeça do meu cliente, desde a proposta de orçamento que eu envio, para que ele entenda o valor que existe naquilo. Então, até mesmo colocando no Instagram, que eu coloco às vezes, isso vai gerando, nossa, legal. E talvez você também personalizar aquilo que você faz para o cliente agrega mais valor, porque ele vê que não é um produto que todos têm, mas que é algo que só ele vai ter. Então, essa questão de personalização também agrega bastante valor. O que eu dou é muita liberdade para o cliente escolher o que ele quer, como ele quer. E da gente pensar junto também, eu me dou muito mesmo para cada cliente, eu tento me doar ao máximo, tento dar o meu melhor, tento mostrar para ele outras possibilidades. E ele vai vendo que eu me esforço diante disso e quero também dar para ele um produto legal. Então, acho que isso também vai agregando valor e aí acaba que o boca a boca talvez se origine também nessa parte do pós-venda, dizer, caramba, olha como Camila se doou para fazer esse álbum pra gente. E aí, quando vai mostrar para os amigos, então sempre tem uma assinatura ali e algo verbalizado do cliente para outro amigo, que eu acho que isso também vai repercutindo e quando ele chegar até mim, ele já vê mais valor naquilo, sabe? Então, eu acho que é isso, é você criar bons produtos personalizados e se esforçar no processo para atender o que é que o cliente espera daquele produto. E aí a venda passa a ser algo mais secundário. E duas coisas, assim, duas âncoras que eu tenho que trazer aqui para essa conversa. A primeira
que o mercado ele pede cada vez mais essa hiper, mega, super personalização, ou seja, cada cliente realmente é um mundo. Não é aquele modelo antigo onde eu tenho esses 3 tipos de álbum e você escolhe, não. Agora qual é o estilo de álbum que você quer, que nem tá na tua prateleira e o cliente vê, eu quero um álbum com capa de corda. Aí você tem que dar um jeito, eu quero um layout da direita para a esquerda, enfim. Então a gente tem que fazer isso. E uma outra coisa que você falou que é muito importante, de novo, eu acho que se tem que ficar, o que o cliente espera. Óbvio que, cara, é natural, não precisa se esforçar para você ser quem você é, você já vai ser, é natural. E aí a venda também acaba sendo uma coisa secundária, essa venda de tentar convencer, aquela venda antiga, né? Olha como eu sou bom, e começa a convencer o cliente, usar técnicas de venda, sendo que o cliente, ele, quando percebe que você está tentando convencer, acho que isso afasta até mais. Então você se postar de forma mais tranquila, mostrar o valor, não se mostrar como uma profissional melhor do mercado, acho que isso acho que são técnicas, até que acaba sendo uma técnica mais efetiva do que você forçar uma venda. Isso, tanto é que em reuniões para contrato, eu sempre digo, não vou te forçar a contratar tal serviço. Eu vou te mostrar o que é bom você contratando esse serviço. E aí você fica livre para escolher se quer ou não quer. Então, acho que é muito de conversa franca, sabe? E isso agrega confiança para ele. Então, quando você tem um bom processo do início até o pós-casamento, a pós-venda vai ser muito mais fácil do que, por exemplo, você ter gerado uma experiência ruim do início até o pós-casamento e depois você querer uma boa pós-venda. Esse cálculo talvez não bata muito. Então é realmente do início ao fim você tentar proporcionar boas coisas para o teu cliente e aí o fato dele comprar de você vai ser algo muito mais fácil da parte dele, sabe? É isso, não tem muito mistério e eu realmente valorizo, sempre valorizei em relação à precificação, os produtos que eu trabalho, porque a gente sabe que um álbum, ele tem um valor alto de custo, o custo dele é alto. Porém, a gente também tem que considerar os custos que a gente tem conversando com esse cliente, gastando tempo para investir nesse álbum dele. Seu tempo, que é o mais importante de tudo isso. O design do álbum é um tempo também que é gasto e investido. Então, não pode só se considerar o valor do álbum. Eu vou cobrar o valor do álbum como... Não, você tem que cobrar o teu trabalho em cima do álbum e o valor do álbum em si. Eu acho que é isso, valorizar também esse teu trabalho para te motivar para os próximos você querer também fazer bem feito. Perfeito. Cara, que foda, que massa. A gente poderia passar a manhã toda conversando, a gente vai conversar mais um pouco depois, mas eu queria te agradecer por ter topado, é uma honra mesmo ter você aqui e espero que outras mulheres, outros fotógrafos se inspirem, continuem se inspirando em você, porque você de fato já é uma referência. E fica aqui esse registro em áudio e vídeo do carinho e da emoção que a gente tem de ter Camila Bandeira aqui com a gente. Obrigado. Obrigada também, gente. Eu só queria dar uma última palavra. A primeira é de motivação. Quem quer seguir nessa carreira, vai fundo, não é fácil. É realmente um trabalho duro, de domingo a domingo, é dedicação, é acordar, é dormir, pensando em fotografia, pensando em negócios, pensando em como melhorar o teu produto. É um desafio diário, requer muito da energia interna, mas para quem é apaixonado, como eu, Mag também, você escutar o feedback de um cliente já vale a pena e vai te dando mais gás para os próximos. E também em relação agora aos fotógrafos, né, meus amigos fotógrafos, é questão de se valorizar mesmo, ver o mercado como algo que a gente tem que ir juntos mesmo. Então, quando um cresce, o outro também vai e todo mundo vai crescendo com isso e valorizando o trabalho em si, porque investir em equipamento é caro, ter uma estrutura física é caro, imposto também, o leãozinho é caro, então ter funcionários é caro. É uma estrutura de empresa mesmo que a gente tem que pensar nisso até para o futuro, questões de aposentadoria e como a gente vai viver quando tiver 60 anos, a gente vai estar no mesmo pique para fotografar quando a gente tinha 30. Então tem que pesar tudo isso para ter uma boa precificação e valorizar o mercado como um todo. Acho que é isso. Obrigadão, Mag, pela conversa. Foi um prazer, como sempre. Show de bola. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido nosso papo e até o próximo podcast.